Bora, gente, bora falar de Sul-Americana e Libertadores. Cara, quarta-feira parecia que ia ser um repeteco da terça, né? Em relação a uma noite iluminada das equipes brasileiras e foi por muito pouco. Por muito pouco, o Santos acabou sendo eliminado nas penalidades. Tá, vamos começar pelo Ceará Sul-Americana, né? O Ceará atropelou o The Strongest, né? A chance do The Strongest era jogar nos seus domínios, era fazer o resultado lá, eles até saíram na frente. O Ceará conseguiu virar aquele jogo e foi muito importante, né? Sair com aquela vitória, o jogo fora desse time é muito ruim, né? Todo o respeito do mundo, mas não dá. É um time muito ruim. O Atlético Paranaense do Carille na época foi capaz de tomar 5 gols dessa equipe. E todo o respeito, de novo, todo o respeito, mas não dá. A equipe é extremamente limitada. O Ceará com a vitória, aí por isso que eu digo a importância da virada, né? Porque você vai pro segundo jogo com mais tranquilidade. O Ceará foi com a vantagem. O Ceará não foi para jogar com resultado. O Ceará foi para cima. O Ceará foi para vencer. Foi para fazer uma festa com o seu torcedor, né? Que encheu a casa, que fez festa. Né? Então, assim, parabenizar a equipe e o torcedor, porque as equipes do Ceará estão fazendo bonito, tá? Então, tirando Fortaleza no Brasileirão, mas no mata-mata tá fazendo bonito. As equipes do Ceará estão fazendo bonito, né? E o Ceará continua nessa pegada de uma equipe que trocou o treinador, Dorival Júnior, né? E segue na sua tocada, segue na sua missão, né? De ser competitivo e jogando o futebol ofensivo. E, cara, onde é que pode ir? Equipe com a melhor campanha na Sul-Americana, inclusive. Onde é que essa equipe pode ir? Eu não sei. Mas o Ceará aguarda o São Paulo, né? Um grande duelo pela frente. São Paulo que ainda tem que jogar, né? Vai jogar na noite de quinta. São Paulo ainda tem que garantir a sua classificação. Muitos desfalques, mas para mim praticamente encaminhado. Eu só me preocupo, falei e vou repetir, eu só me preocupo com o discurso do Rogério Ceni pós-jogo, né? Criticando a arbitragem. Eu me preocupo o que pode ser essa arbitragem. A gente torce para que seja uma arbitragem justa e se for uma arbitragem competente, o São Paulo tem tudo para sair classificado, sair tranquilo, com a classificação, na minha opinião, até tranquila, tá? E será um grande duelo, sem dúvida nenhuma. Né? O Rogério Ceni vai enfrentar novamente, né? O Rogério Ceni treinador era o ex-treinador, era, né? Ex-treinador do Fortaleza e enfrentou o Ceará várias vezes e vai rever este rival, né? E eu acho que pro próprio Rogério Ceni vai ser uma coisa legal. Se chegar lá, obviamente, isso a gente. Se chegar lá, eu acho que tá muito bem encaminhado. Falei, eu só não cravo que, pô, tá assegurado, como foi o Palmeiras, era o único que tava assegurado. Né? E foi lá e confirmou. Tá encaminhado. Né? Agora tem que ir lá, tem que pôr o seu futebol dentro. Cara, se o São Paulo jogar o que tá jogando, mesmo com os desfalques, tem tudo para sobrar dentro de campo, porque a equipe da Católica é muito ruim também, tá? Isso ficou claro na Libertadores, ficou claro no primeiro jogo. É uma equipe muito limitada, o São Paulo é muito superior, tá? Então tem tudo para que esse duelo aconteça e a gente vai torcer para que isso de fato aconteça. E, cara, parabéns ao Ceará que só vem fazendo bonito. E eu falei, vou repetir, a melhor campanha, né, do torneio, melhor fase de grupos da história, né, se eu não me engano, e vai seguindo fazendo história na competição e a gente torce para que siga fazendo história, né, que seja um duelo histórico contra o São Paulo, né, torcendo para que o São Paulo chegue lá, para que seja um duelo absolutamente histórico, né, e, cara, grande resultado, assim, foi construído com muita tranquilidade, equipe, de novo, assim, é isso que a gente gosta, quando a equipe não joga com o regulamento embaixo do braço, né? Os caras foram para cima. Eles jogaram para vencer, para golear mesmo. E o resultado tá aí. Muita competência. Do outro lado, uma equipe muito limitada, né? E a melhor equipe avança na competição. E que bom, né? Que temos mais um brasileiro aí avançando no mata-mata da Sul-Americana. Infelizmente, a gente não pode dizer isso com alegria em relação ao Santos, tá? O Santos acabou sendo eliminado. Cara, parecia até que o Santos ia conseguir, porque tomou o gol e ficou durante boa parte do jogo, cara, praticamente o jogo inteiro, né? Ficou boa parte do jogo com o resultado negativo, praticamente sendo eliminado. Consegue o gol do empate, né? O gol que levaria para a disputa das penalidades. As penalidades de fato aconteceram, né?
torcedor tentou empurrar, fez a sua festa, criticou também, né? Pediu mais respeito com a camisa do Peixão, deixou o seu protesto no intervalo, é bom a gente ressaltar, né? Cara, assim, eu tenho sentimentos mistos em relação a isso, porque eu entendo que o torcedor tem que cobrar e tem que pedir mais respeito com a camisa do Peixão, de fato, mas no intervalo do jogo eu acho que não é a hora. É óbvio que assim, você tá naquela altura do jogo, intervalo do primeiro e segundo tempo, o Santos estava eliminado da Copa Sul-Americana, né? Então, obviamente que o torcedor deixa seu protesto, mas era hora, né? Acho que era mais legal o torcedor gritar, apoiar, né? Óbvio que apoiou, mas assim, o protesto sempre joga um pouco mais de pressão, né? Torna o negócio um pouco mais tenso. Felizmente, assim, isso com a bola correndo, né? Felizmente o Santos conseguiu empatar, mas não deu, né? O Tátira converteu todas as suas penalidades, o, o Santos perdeu duas, né? E acabou sendo eliminado. Goulart e Lucas Barbosa, né? Eles erraram as suas cobranças. Que coisa, né, meu? O Ricardo Goulart, que era o cara que veio para trazer a qualidade no meio-campo, né? O cara da experiência, acabou perdendo um gol decisivo. Então, infelizmente, o Santos fica pelo caminho, não tá jogando futebol para isso, né? A equipe do Tátira também, convenhamos, não é uma super equipe, mas deixa claro que o grupo do Palmeiras não era tão mosca morta como todo mundo dizia, né? Eu concordo assim com muita gente que diz o Palmeiras pegou o grupo mais fácil da Libertadores. Eu concordo em partes. Eu não acho que o grupo do Palmeiras foi o mais fácil. Eu vejo equivalente, tá? O grupo do próprio Flamengo, vendo hoje, né? Assim, a gente vendo com como terminou a fase de grupos, né? Como as equipes passaram para as outras, a equipe que passou para a Sul-Americana e tudo mais. Eu acho que o do Flamengo era uma equipe igualmente fraca. Eu acho que o grupo do Galo também era um grupo igualmente fraco, tá? Então, não acho que o time do Palmeiras era tão ruim. Passou a impressão porque o Palmeiras passou o trator, carreto pra cima de todo mundo. Aí passou a impressão que realmente as equipes eram muito fracas, né? Mas não é bem assim, né? É óbvio que o Santos é uma equipe que tem muitas limitações, sim. Mas ser eliminado pelo Tátira mostra que esse time não era tão água de salsicha como a gente imagina. Eu não tô falando só de outros comentários, eu faço cor aqui também. Pra mim, uma equipe muito fraca. Mas é que foi, o fato do Palmeiras atropelar todo mundo, tirando o Emelec no Allianz Parque, passou a impressão de que o grupo era realmente muito fraco. E na verdade não, o Palmeiras estava com muita qualidade, né? E segue com muita qualidade, né? É bom a gente deixar isso claro. Mas acabou passando uma impressão errada de que o grupo do Palmeiras era muito fácil, né? E não era bem assim, né? E a gente acaba vendo o Santos, repito, nível de qualidade de elenco e de futebol apresentado pelo Santos não é de fazer inveja para ninguém, não é, né? Mas o Santos, uma camisa tradicional, fazendo o segundo jogo na Vila Belmiro, a gente imaginou que a camisa pesaria, né? E infelizmente fica pelo caminho. Até triste, cara, assim, porque o Fabinho Bustos balança no cargo agora, né? O Santos passou por alguns meses atrás, viveu um momento iluminado no Campeonato Brasileiro, jogando um futebol muito bacana, né? E assim, o que aconteceu de lá pra cá, né, cara? Assim, uma queda de qualidade absurda, assim, caiu muito de rendimento. Não dá pra saber, o Fabiano Busto disse que sente que não perdeu o elenco, tá? Então, cara, assim, acho que vai muito agora da diretoria entender, da gestão entender o que eles querem. Esse perfil de você ficar trocando treinador, isso é um perfil de uma equipe rebaixada, tá? Não tô dizendo aqui que o Santos vai ser rebaixado, longe disso. Mas esse negócio de ficar trocando treinador 2, 3, 4 vezes, isso é um perfil típico de uma equipe que vai disputar o rebaixamento. E me preocupa, cara, me preocupa porque o elenco tem limitações. Cara, o que você quer trazendo outro treinador, né? Demitindo o Fábio Bustos? A menos que, de fato, seja isso. Tipo, o Santos perdeu o vestiário. O Fábio Bustos perdeu o vestiário. Aí, apesar de eu não concordar, eu acho que o jogador tem que ter profissionalismo e a gestão de futebol tem que ter personalidade de cobrar os jogadores, né? Eu acho que faltou, por exemplo, o Flamengo faltou isso, né? De cobrar profissionalismo dos jogadores, porque o Paulo Souza não fazia um bom trabalho? Não fazia, mas os jogadores também, cara, tinha partida que o William Arão, o Davi Luiz errava passe de 1 metro, cara, 1 ou 2 metros. Cara, o companheiro do lado.
E é bizarro, porque assim, pô, se o time joga de verde, você tem a desculpa, pô, o gramado é verde, né? Tem aquela lista mais escura, você pode dar. Deu um golpe de vista aqui e acabei errando o passe. Agora o Flamengo joga de rubro-negro, né? Como é que os caras erravam um passe de 2, 3 metros? Era um negócio bizarro. Por isso que eu digo, a diretoria, o departamento de futebol tem que cobrar de forma profissional. É uma empresa. O clube de futebol, querendo ou não, é uma empresa, funciona como uma empresa. Eu espero que se de fato haja qualquer tipo de desentendimento, né? De descontentamento com a forma como o Fabiano Busto trabalha, daí que eu acho que é mais interessante eles entenderem, né? O que está acontecendo, sentar e tentar ajustar as diferenças para que o Santos volte a jogar um bom futebol como já jogou, do que demitir o treinador e trazer outro na esperança de que dê certo. Né? Se a equipe deu muito certo, óbvio que foi um momento à parte, né? Mas o futebol apresentado era legal. O que aconteceu de lá pra cá? Aí, pô, é o que eu falo. Aí é o tal da gestão profissional. Dos caras entenderem o que tá falando. Porque assim, se a gente pegar, por exemplo, o Cuca. Pega o Cuca. O Cuca, quando foi campeão pelo Palmeiras, e ele foi campeão pelo Galo também, no ano passado, nessas duas campanhas em que o Cuca foi campeão brasileiro, ele teve problema com o elenco, tá? Porque parece que não teve. No Palmeiras eu não lembro com quem que ele teve problema, mas ele teve. Eu acho que ele teve problema com o Dudu. Inclusive, eu tô me recordando agora uma entrevista do Dudu que ele falou, cara, chegou um momento que comecei a ficar meio bravo, porque assim, ele só criticava, ele só cobrava, e eu cheguei pra ele, pô, professor, cara, a gente tá jogando demais, você só me cobra, você só me critica, pô, o que tá acontecendo? E aí ali eles acertaram as diferenças dele. O Cuca teve problema com o Hulk também. Né? O Hulk foi cortado de alguns jogos ali, e, cara, se acertaram. Acho que foi o conversa no mesmo tom. Se acertaram, né? E acabou deslanchando pro título brasileiro. Então acho que cabe essa gestão profissional. Óbvio que ali não é a gestão do futebol do Palmeiras e nem do Galo que tomou a iniciativa de pegar os dois e acertar. Aí foi o profissionalismo dos dois, né? De sentar e ajustar as arestas e tentar consertar, ajustar, cara, colocar os pingos nos is, né? E tentar levar a relação de uma forma mais amistosa. E deu certo, né? Acho que cabe ao Santos fazer isso. Se de fato sente que o, o elenco está desgostoso com o trabalho do Fabiano Bustos, cara, já deu muito certo. Por que tá dando errado? Né? O que o cara tá fazendo que não tá dando certo? Que vocês não estão gostando? Vamos sentar para conversar? Vamos ajustar? Porque já deu certo. E se já deu certo, se a gente sentar e acertar as diferenças, pode dar certo de novo. Eu acho que isso é um trabalho muito mais válido, muito mais rico do que você mandar embora um treinador e trazer outro. Que eu falei, isso é perfil de equipe que vai disputar o rebaixamento. E eu não acho que o Santos, pelo que já mostrou, e de novo, assim, pelo que já mostrou, assim, não é coisa de. Você pegar e falar assim, foi 2 jogos. Não, pô, o Santos chegou quase. Óbvio que assim, foi muito prematuro, né? Era absurdo dizer que o Santos ia brigar pelo título, mas chegou a ficar ali junto com o Corinthians no topo da tabela. E diferente do Corinthians, o Santos jogava muita bola. Né? O Corinthians chegou no topo da tabela e se manteve lá, jogando um futebol esteticamente muito questionável. Agora, o Santos jogava muito, cara. Era um futebol em entretenimento, como eu gosto de dizer, né? Então, assim, se vai cair ou não, é óbvio que uma eliminação pesa muito e a equipe não está bem no Brasileirão, né? Agora, espero que, de novo, haja profissionalismo por parte dos atletas, do próprio Fabiano Bustos, que haja profissionalismo da direção de futebol, né, liderada aí pelo Edu Dracena, e para que eles sentem, conversem e tentem, cara, acertar as diferenças, porque o Santos vai brigar por título, Libertadores, eu acho que é cedo falar isso, eu acho que isso nem tem que ser objetivo. Primeiro tem que ajustar a casa, né? Tem que ajustar o futebol jogado, que hoje é muito questionável, né? Pouco eficiente, muito questionável. Eu acho que acertando esses problemas, né? Começando a aumentar o aproveitamento, principalmente jogando na Vila, acho que tudo pode correr por um bom caminho, né? Por um caminho de continuidade do trabalho. Eu acho que pode. Agora, que é difícil, cara, aí, de novo, se fosse fácil,
né? Se fosse fácil, cara, a gente não ia ter equipes rebaixadas, a gente ia ter a mesma equipe campeão todo ano, né? Se fosse fácil, ia ser fácil sim, mas não é, né? É muito mais complexo, é muito mais profundo, é um trabalho que você tem que fazer, né? Óbvio, tem equipes que dão sorte, né? Traz um treinador e dá certo. Mas, cara, aí é exceção. Por isso que eu digo assim, quando o Jorge Jesus foi pro Flamengo, o Cuca foi pro Galo, o Abel Ferreira pro Palmeiras, foi exceção. Quantos treinadores foram trocados até chegarem esses... E não só nessas equipes. Na temporada de 2019, por exemplo, quantas trocas de treinadores aconteceram no total no Brasil, pegando só Série A, B, até a chegada do Jorge Jesus? O Jorge Jesus deve ter sido, não sei, só hipotético, né? Sei lá, a 20ª troca de treinador e deu certo, né? O Abel Ferreira, quando chegou também já em meio de temporada. Quantas trocas de treinador haviam acontecido antes dele chegar no Palmeiras, né? E aí aquela foi a super vitoriosa, mas assim, é exceção, né? É exceção, não dá pra você achar toda vez que a exceção vai ser a regra. Ó, pega quando o Palmeiras trouxe o Jorge Jesus, a data que o Jesus chegou, pega a data que o Abel Ferreira chegou, vamos trazer um cara mais ou menos nessa data, porque parece ser o período abençoado, né? A hora abençoada. Não é bem assim que as coisas funcionam, porque às vezes na superstição o cara acha isso, né? Pega o dia que o Jesus chegou, a época que o Abel chegou no Palmeiras, vamos fazer uma média aí, tá? Esse período do ano é um bom período para trazer um treinador, hein? Não é bem assim, né? Não dá para você fazer simpatia e achar que as coisas vão dar certo. E tem gente que faz, né? Parece que tem gente que faz. Então, cara, a eliminação foi de uma equipe que pouco competiu, né? Pouco apresentou ao lado do seu torcedor, é de se espantar, né? O Santos, que na Vila era uma equipe difícil de ser batida, jogava muita bola, jogando na Vila jogava muita bola. E caiu, assim, isso virou coisa do passado, e o torcedor critica, eu acho que é legítimo, mas por isso que eu digo, assim, eu só me questiono, assim, eu só contesto no intervalo do primeiro para o segundo tempo. Acho que não é o momento ainda, né? Porque você joga mais pressão. Isso pode ter impactado a cobrança das penalidades. Pô, os caras já cobraram a gente no intervalo. Se a gente não for classificado, vai ser um pandemônio, né? Os caras vão pressionados para a cobrança de penalidade. E os caras têm que estar leve, né? Se o torcida apoia os 90 minutos inteiros, supondo que mesmo que fosse para as penalidades, os caras iam se sentir abraçados. Aí não, você chega, já foi vaiado, já foi contestado, você chega pressionado para a disputa de penalidade. É claro que isso não justifica. A pressão, obviamente, é do time adversário, que é como visitante, o torcedor do Santos vaia, né, grita contra. A pressão é maior do adversário, né? Mas por isso que eu digo, assim, é delicado, assim, esse aspecto psicológico é um universo e é difícil explicar o que acontece. O fato é que a equipe não viu um bom momento, sentiu a pressão, né, no momento mais importante e acabou sendo eliminado pelo Deportivo Táchira, né? Para quem, de novo, destaquei aqui no começo, equipe que estava no grupo do Palmeiras e foi atropelado pelo Palmeiras, tá? Falar de um duelo, de um embate que não é de brasileiro, mas de duas equipes argentinas, River Plate e Vélez, jogo no Monumental de Núñez. O Vélez, que venceu o primeiro jogo, segurou o empate na casa do River e eliminou o River Plate, cara. O Vélez Sarsfield, equipe do Cacique Medina, ex-internacional. Acreditem se quiserem. Você vê como o mundo dá voltas, né? Como, cara, assim, o mundo ele é maravilhoso para alguns, né? Ele é maravilhoso para alguns, ele é injusto para outros. Ele não conseguiu fazer um bom trabalho no Internacional, ele é odiado pela torcida colorada. Ele vai pro Vélez e ele elimina o River Plate, cara. O bicho papão, considerado por muitos e até por mim aqui no podcast, o bicho papão desse lado da chave da Libertadores, né? Era o grande problema, por exemplo, pro Flamengo, pro Corinthians, porque poderiam encarar numa semifinal o River Plate, né? Que equipe que, junto com o Palmeiras, com o Flamengo e com o Galo, a gente colocava o River também nesse pacote dos 4 maiores favoritos da Libertadores. E caiu. Caiu para você ver que duelo de argentinos. Você vê, cara, é isso que a gente fala, assim, o fator. E nesse lado nesse bolo do River Plate só tinha clubes argentinos, né? E óbvio que a rivalidade com o Boca é maior, mas rivalidade é rivalidade, né?
Assim, pesa, assim. Se não for rivalidade regional, é rivalidade nacional. O Palmeiras vai enfrentar o Galo, é rivalidade. Pelo menos pensando numa competição, não é a mesma rivalidade que o Palmeiras tem com o Corinthians, mas é uma rivalidade nacional. De duas equipes que, pô, se enfrentaram no ano passado e o Galo, jogando muito mais bola, foi eliminado. Se torna uma rivalidade hoje. E quando tem rivalidade dentro de campo, não prevalece a lógica, né? Não prevalece a lógica. E o torcedor do Boca, que chorou e lamentou a eliminação, você vê que é a coisa maluca, né? Eu pego um exemplo recente da Copa do Brasil. Né? O Grêmio foi eliminado primeiro, se eu não me engano, né? O torcedor colorado fez a festa, tirou uma onda e depois foi eliminado logo em sequência, né? Deve ter sido a mesma coisa. Eu não acompanho os noticiários argentinos, mas o Boca foi eliminado. Eu imagino que a torcida do River se deleitou, né? A torcida do River deve ter colocado meme na internet até não poder mais. Inclusive, o técnico do Boca, o Bataglia, foi demitido após a eliminação do Corinthians. Você vê que futebol argentino não tem nada diferente do brasileiro, né? O cara tava penando, quase caindo, se classificou na Libertadores, né? Em primeiro do grupo, ganhou a Copa da Liga Argentina, ficou no cargo, permaneceu eliminado pelo Corinthians, manda o cara embora. É igualzinho o futebol brasileiro. Né? Futebol sul-americano, em geral, é tudo igual, né? E não só no sul-americano. No futebol europeu acontece isso também. Não dá... Em alguns lugares, sim, né? Você vê, por exemplo, o Guardiola nunca ganhou uma Champions League. Tá lá no Manchester City, ele permanece lá e não vai ser mandado embora nunca, né? O cara é uma unanimidade. Ele pode, em toda a carreira dele no Manchester City, não ganhar nenhuma Champions League. Ele não vai ser mandado embora. Né? O cara, considerado o melhor treinador do mundo, né? Tá lá fazendo o grande papel dele, pelo menos na Liga Inglesa, né? Na Premier League. Agora, competição internacional. Aí você vê, por exemplo, o Paris Saint-Germain é um perfil igual de uma equipe brasileira. Troca de treinador, contrata jogador, vamos ver se tá certo. A diferença é que o PSG tem grana, né? E os clubes brasileiros fazem loucuras, muitos deles sem grana, né? Então aí que tá a diferença. Os caras podem bancar, né, a troca de jogadores e de treinadores. Mas enfim, né, para finalizar aqui, o River foi eliminado, né, para alegria de rubro-negros, né, e alvinegros também, corintianos e flamenguistas. Se chegarem numa semifinal, não encararão o River Plate. A princípio isso é bom. A princípio isso pode ser interessante. Agora, essa eliminação do River pode ter criado um bicho-papão. A gente sabe como é que são competições, né? São casos e casos. Eu acho que o Corinthians e o Flamengo são muito mais favoritos naquele lado da chave, né? Quem chegar na semifinal, acho que é muito mais favorito. Mas, às vezes a competição cria bichos-papões, né? E pode ter se criado um bicho-papão aí. Cacique Medina aí, não sei. Não sei, o futebol, eu falo, o futebol permite essas coisas. Ainda mais uma competição de mata-mata, ainda mais uma competição continental como é a Libertadores, tá? Então, pode acontecer, tá? Pode acontecer, ó, cedo pra falar qualquer coisa, mas... Enfim, eu acho que sigo acreditando que Flamengo e Corinthians são muito mais favoritos agora a chegarem numa eventual final, tá? E do outro lado, né? Só pra finalizar, que eu acabei já falando desse grupo do Boca, desse lado da chave do Boca, duelo entre Colón e Tajeres. O Tajeres passou, vai encarar o Vélez. Então esse grupo aí de equipes argentinas, vamos ter Vélez e Tajeres, né? E do outro lado, Corinthians e Flamengo. Tô falando de Flamengo? Vamos pular pro Flamengo já agora então, porque o Flamengo meteu 7-1 para cima do Tolima, tá? Mais um repeteco aí, um 7-1 em território brasileiro. Uma equipe que vestiu a camisa rubro-negra, né? Para quem não se recorda, a Alemanha, quando goleou o Brasil, estava vestindo rubro-negro, né? Então, para o bem ou para o mal, né? Para a lembrança de alguns, né? Lembrança boa de alguns, os que torcem contra a seleção, para lembrança ruim de outras, para os que torcem para a seleção. Mas, brincadeiras à parte, uma grande atuação do Flamengo, cara. Assim, é fácil, assim, após o resultado, né?
Paulo, você vê a goleada, é fácil falar assim, as pessoas falaram que o Tolima, calma, né? O Tolima pode complicar, falando o Flamengo tá encaminhado, mas calma, calma. Cara, assim, e de novo, é fácil falar depois do resultado. E eu não quero fazer aqui meia culpa, não quero tentar justificar, né, a minha própria opinião de que, calma, essa partida ela é complicada, ela é difícil, é uma partida traiçoeira, a gente dizia sempre aqui. Não é fácil. Mas a opinião, e não é dizendo que o Flamengo ia ser eliminado. Eu achei que o Flamengo fosse passar pelo Tolima, fosse passar vencendo. Agora eu não achei que fosse ser um jogo tão fácil como foi. Porque a leitura, assim, a análise, ela é feita com base no que a gente vê, assim, resultados recentes. O que aconteceu recentemente com o Tolima? Venceu o Galo em pleno Mineirão na fase de grupos e no primeiro jogo perdeu de 1-0 jogando muito mais que o Flamengo, mas jogando muito mais. O Flamengo não jogou nada aquele jogo, né? E o Tolima, cara, ameaçou o tempo inteiro, agrediu, não conseguiu nenhum gol. Aquela partida o Tolima poderia ter saído tranquilamente com uns 3-1, né? Imaginando que se o Tolima faz o gol, o Flamengo continua meio perdido do jeito que estava, poderia ter, sem nenhum absurdo, sair com uns 3-1. Se chega nesse jogo do Maracanã com uma vantagem desse tamanho, será que tomaria uma goleada de 7-1? Aí, por isso que eu digo, é óbvio que é o campo hipotético do si, mas é só para justificar o porquê que todo mundo fala, falando que os caras vão dificultar, tá? Eu falo, depois que o jogo aconteceu, é fácil falar, mas antes a gente se baseia num histórico recente, né? Por isso que não é ser, tá sendo negativista, cara, não é ser negativista. De novo, assim, toda análise que isso vale para tudo na vida. Tudo na vida, assim, análise de mercado, por exemplo, você vai investir numa moeda. Tô querendo comprar dólar ou euro. O que você vai fazer? Você vai ver o histórico recente da moeda, como o câmbio está variando. Pô, essa moeda tem um potencial de valorizar mais. E está barato agora, então eu vou comprar ela. Essa outra não, né? E você faz isso e aí o mercado imobiliário ele flutua, né? Assim como é o futebol. O futebol é meio que o mercado, não é imobiliário, né? É um mercado de nesse caso que eu estou falando de moeda estrangeira, mas tem o mercado de ações também. É um negócio que flutua muito. Varia de acordo com o momento da situação econômica global, né? E no caso do futebol, varia de acordo com o momento das equipes. Fator torcida, né? O quanto que os caras estão mordidos, o quanto que os caras treinaram, tudo isso entra dentro de campo. E o Flamengo, assim, fato é que o Flamengo, em termos de qualidade, isso nunca ninguém negou, ninguém é maluco de negar, e eu não vi ninguém falando o contrário. Em termos de qualidade, o Flamengo daria de 7-1 no Tolima tranquilamente, em termos de qualidade, mas em termos de futebol apresentado, isso era questionável e era uma grande interrogação. E o que se viu nessa noite de quarta-feira foi um Flamengo avassalador, cara. Absolutamente avassalador. Um Flamengo que não tomou conhecimento do Tolima. Uma noite iluminada do Gabigol. Todo mundo jogou bem, né? Mas o Gabigol jogou bem, apesar de ter feito um gol apenas. Fez um outro ali, mas a arbitragem deu como gol contra, né? Então, cara, assim, Gabigol fez gol, ajudou muito, né? Participando do jogo. O Pedro fez 4 gols, deu assistência, também participou demais, né? O próprio Arrascaeta, que a gente sempre... O Rodinei, né? O Rodinei, um cara muito contestado pela torcida, fez um grande jogo. Todo mundo, de uma forma geral, fez um grande jogo no Flamengo, tá? E foi um time impecável dentro de campo. Time que lembrou 2019, por exemplo, né? Um time impecável dentro de campo. E com um jogo, né? Um jogo que aconteceu aquilo que todo torcedor rubro-negro ansiava e pedia há muito tempo. Gabigol e Pedro juntos, né? E muitos treinadores foram passando, né? Os caras não jogavam junto, passou o Rogério Ceni, passou o Renato Gaúcho, passou o Paulo Souza e teve que vir agora o Dorival Júnior e precisou de uma lesão do Bruno Henrique para o treinador, talvez pela falta de opções,
colocar os dois atletas dentro de campo e ver que é possível os dois, cara, assim, os dois talvez melhores centroavantes do Brasil, tá? Os dois melhores, porque o Hulk não é centroavante de ofício, na minha opinião. Mas jogando de centroavante mesmo, de ofício, Gabigol, pra mim, com o Pedro, ele não vai jogar como centroavante, né? Ele vai jogar mais pela beirada. Mas jogou vários, se consagrou no Flamengo jogando de centroavante. Por isso que diziam que não podiam jogar juntos. Como é que você vai pôr dois centroavantes no campo? Mas o Pedro é o referência, né? Ele é alto, sabe jogar com o corpo, sabe fazer o pivô. O Gabigol é o cara da beirada, né? E se precisar do desafogo, ele vai para a área para fazer o gol. Que o Pedro chama a marcação, o Gabigol pode se apresentar, né? Então, cara, assim, por que nunca deu certo? Não sei, porque as pessoas viam o Gabigol como cara referência e que ele precisava estar dentro da área necessariamente, né? Ele não poderia fazer outra função. E isso o Dorival Júnior mostra que é possível. Agora sim, isso vai se manter, essa boa atuação do Flamengo vai se manter, e de novo, a gente se faz a análise, a leitura de acordo com o histórico recente. Não, né? O Flamengo na próxima partida que tiver não vai repetir o nível de atuação, né? É isso que diz o histórico recente. É óbvio que o torcedor e a gente que acompanha o futebol, que torce pelo futebol, a gente espera que o Flamengo agora sim consiga manter a sua regularidade, consiga jogar muito bem, mas é imprevisível. De novo, o Flamengo com o Dorival Júnior, cara, melhor partida antes dessa, eu não lembro quando foi, cara, assim, mas não foi a partida imediatamente anterior. O Flamengo tava numa crescente interessante já, de melhora e tal, mas, por exemplo, o primeiro jogo contra o Tolima foi horrível. Foi um jogo horrível. Foi um jogo para se esquecer. Essa contra o jogo da volta foi a melhor atuação do Flamengo no ano. Disparado. Agora, melhor atuação do Pedro também no ano. Agora, vai se manter essa regularidade? Tem jogador para isso, tá? O que a gente viu nessa partida com o Tolima foi aquilo que todo mundo já dizia e já sabe. Assim, que o Flamengo tem muita qualidade. E o que ninguém conseguia entender é como é que os caras têm tanta qualidade e ninguém consegue fazer esses caras jogar bola, velho. Óbvio que também por falta de iniciativa própria, né? Eu falei aqui quando eu tava falando de Santos. Eu acho que faltou pulso da diretoria de olhar e cobrar os caras de forma profissional. Porque os caras estavam errando passe de 2, 3 metros, cara. É brincadeira. É uma loucura você imaginar que um atleta profissional de uma equipe como o Flamengo errar passe de 2, 3 metros. Assim, é uma bizarrice. É fundamento, né? Na época do Paulo Souza e no início do Dorival Júnior, os caras estavam errando passe, cara, e estavam errando fundamento, cara. Coisa que o atleta aprende na escolinha. Na escolinha, não é nem na base, é na escolinha. Cara, então assim, faltava também a atitude dos jogadores. Quando os caras estão afim, quando o treinador também é bom, quando os caras estão fechados com o treinador, o resultado é esse. Tá? E de novo, assim, vai manter esse nível de atuação? A gente espera que sim. Agora, o histórico recente diz que não. O Flamengo ainda vai oscilar um pouco. Mas a promessa, né, a expectativa é muito grande. Porque o time tem muita qualidade, porque vai chegar uns reforços. Cara, os reforços que vão chegar no Flamengo é absurdo. Então, assim, o potencial é gigantesco do Flamengo seguir vivo na Libertadores, né, potencialmente chegar na final. É um dos favoritos ao título, na minha opinião, sim. Não está fora da briga pelo título do Campeonato Brasileiro, tá? Não está fora. Vai todo mundo oscilar, o próprio Flamengo vai oscilar, tá oscilando nesse momento. E eu acho que mesmo se o Dorival acertar o time de vez, vai oscilar também, porque o calendário ele é bizarro, né? Então é impossível você se manter nesse nível de intensidade todos os jogos. Mas foi um cara, assim, é o show do esporte, né? É para deleite do torcedor que foi no Maracanã. 7-1 é um resultado, assim, eu tava vendo o Canelada, né, pós-jogo, e falaram, cara, assim, vai ter o duelo do Flamengo com o Corinthians agora, né? O Flamengo só nessa partida fez mais gol que o Corinthians na Libertadores inteira, tá? O que isso quer dizer? Nada, né? Nada.
Só mostra que o Flamengo faz mais gol que o Corinthians. Mas, assim, é um dado interessante. Porque o Flamengo em uma partida fazer mostra que assim, é o duelo dos opostos. De um time que tem um grande ataque contra o time que tem uma defesa muito sólida. E eu costumo dizer aqui, cara, e sim, não tem estatística, número de nenhum disso, mas em geral, a equipe que tem a melhor defesa costuma bater o melhor ataque, cara. Em geral, não estou dizendo aqui que o Corinthians vai eliminar o Flamengo, mas o momento em que essas duas equipes se enfrentarem, o Flamengo, tudo bem, o Flamengo vai ter o Everton Cebolinha, o Flamengo, cara, só o Everton Cebolinha, tá? Só o Everton Cebolinha, tô só falando do Cebolinha, mas pode ter o Vidal também, né? Pode ter não, vai ter o Vidal também à disposição. Eu digo pode porque eu não sei se vai ser titular, mas pode ter tanto o Cebolinha quanto o Vidal à disposição. Cara, olha como dá um salto de qualidade nessa equipe do Flamengo, cara, que bizarro, né? É bizarro, o Dream Team do Brasil, né? Dá pra dizer isso. Pelos nomes é impressionante. Mas o Corinthians também não vai estar na tirice que tá, né? Pô, o Corinthians não vai estar num momento horroroso. Que assim, eu acho que pior que tá não fica pro Corinthians, tá? O Corinthians vai estar com Yuri Alberto, acredito eu. E vai estar com vários jogadores, né, que estão desfalcando a equipe hoje, vão estar à disposição para o jogo contra o Flamengo. Então o Corinthians vai estar perigoso ofensivamente no seu contra-ataque e vai estar ainda mais sólido e reforçado na sua defesa. Então, assim, não vai ser partida fácil. Vai ser uma equipe que tem um belo ataque contra uma equipe que tem uma bela defesa. E aí, cara, aí é duelo das duas maiores torcidas do Brasil e o duelo promete pra caraca, hein? O duelo promete demais, assim como promete o duelo entre o Palmeiras e o Atlético Mineiro, tá? O Atlético já tinha passado, estava esperando o Palmeiras e o Palmeiras confirmou o seu favoritismo, tá? O primeiro tempo não foi legal, de novo, né? Os primeiros tempos do Palmeiras não têm sido legais, cara. Não tem sido. E eu faço aqui, o que eu falei do Flamengo, eu falo do Palmeiras também. Cuidado, assim, cuidado na hora do torcedor se empolgar, né, com o caminhão de gols que aconteceu. Porque o que fica claro, pelo menos falando de Palmeiras especificamente, que o Palmeiras é o time mais regular do Brasil hoje. Consegue repetir atuações, jogadores, fisicamente, os jogadores do Palmeiras, na minha opinião, são os mais bem preparados do Brasil. O primeiro tempo não foi legal. Assim, o Palmeiras só saiu na frente com um gol contra, tá, do Samúdio. E o segundo tempo a equipe do Cerro Porteño, assim como aconteceu no primeiro jogo, o segundo tempo a equipe do Cerro morreu fisicamente. Morreu, assim, a equipe não tinha condição física de duelar contra o Palmeiras. O Palmeiras mentalmente exausto, mais uma vez isso ficou evidente nessa partida, pelo primeiro tempo que fez, foi pra cima, criou chance, mas cara, assim, foi o Palmeiras, o primeiro tempo do Palmeiras lembrou o jogo que o Palmeiras fez com o Atlético Paranaense, cara, assim. Você vai pra cima, muita vontade, cara, sabe? Você vê que o cara tá querendo, mas na hora do último passe, né, do chute ao gol, aquele lance de qualidade, quando o cara tá afiado mesmo, tá mentalmente descansado, os caras erravam, né? Foi assim contra o Atlético Paranaense, foi assim o primeiro tempo contra o Cerro. O time tá fisicamente voando, mas mentalmente o time tá desgastado, mesmo um mistão do Palmeiras, que entrou no primeiro tempo. Mesmo mistão, o time tá exausto, assim, a sequência ela é desgastante. Ela é desgastante, e ela custa, né? Ela custa. E o Palmeiras sentiu isso de novo no primeiro tempo. Felizmente, a equipe não tomou gol. Chegou a tomar a equipe do Cerro não ficou sofrendo calada, tá? Sofreu, mas também fez o torcedor do Palmeiras sofrer. E fato é que acabou dando um gol de graça pro Palmeiras. E é aquele gol aquele famoso gol do abre a porteira coração, né? Porque aí você com uma vantagem de 4 gols, cara, se quando você tá com o resultado garantido, a classificação assegurada, aí é aquilo que eu falo, assim, aí você começa a dar toda aquela pressão que se tem, pô, precisamos abrir o placar, tudo aquilo vai por água abaixo, né? E o desgaste mental, a exigência mental para seguir com a partida, ela cai de uma forma abrupta. Isso somado com a queda física do Cerro Porteño, o Palmeiras dominou a partida e foi construindo a sua goleada. Teve gol do Rony, teve gol do Breno Lopes, teve gol do Gustavo Gomes.
E pra fechar a conta, o gol de bicicleta do Rony, cara. O Rony tava buscando esse gol de bicicleta há muito tempo e aconteceu, cara. Que golaço que fez o Rony, mano. Sem chance nenhuma pro goleiro. O goleiro ficou parado, a defesa do Cerro ficou assistindo, assim, é bizarro. É por isso que eu digo, o time tava morto mentalmente, o time do Cerro, e fisicamente já tava no fim. Tava no -1 já não tava nem no 0, tava no -1. O Rony tava se mexendo na área, virando de costas para puxar a bicicleta. O goleiro do Cerro não vai para a bola. E tem dois zagueiros, um de cada lado. Eles estão longe do Rony. Nenhum dos dois vai para a bola. Ou vai ficar do lado do Rony para dificultar a bicicleta. Nenhum dos dois. Nenhum dos dois. E o Rony sobe sozinho, faz um belo gol. Não tô tirando o mérito do Rony, não. Tô querendo dizer que assim, o Palmeiras fisicamente, ele sobra, cara. Ele tá sobrando. É impressionante. É impressionante. O Palmeiras tá desgastado mentalmente, mas se pegar um adversário que tá fisicamente 50%, o Palmeiras vai ganhar mesmo cansado mentalmente, porque sobra, essa equipe sobra. Fisicamente é uma equipe que é um absurdo, assim, o trabalho que está sendo feito é absurdo. Uma coisa que preocupou foi, teve alguém que saiu machucado, né? Eu esqueci quem foi agora. Foi o Navarro, né? Rafael Navarro, que também, né, o torcedor já não tá com muita paciência com o cara, mas é o artilheiro do Palmeiras na Libertadores. Acabou saindo no primeiro tempo, o Rony entrou e entrou em estado de graça, né? É o artilheiro do Palmeiras na Libertadores. Na Libertadores não dessa edição, da história da Libertadores no Palmeiras. Ele superou a marca do Pelé em quantidade de gols. E, cara, tem que curtir o momento. Não só ele, como o torcedor palmeirense, tem que curtir, porque o Palmeiras vem sendo uma máquina de fazer. E de novo, assim, pouco importa o contexto, né? Que eu falei aqui, calma, né? Calma, assim, eu digo calma pensando no Campeonato Brasileiro. Mas o Palmeiras na Libertadores, cara, fica cada vez mais evidente que essa equipe ela tá sobrando em relação às outras equipes do continente. Tirando as equipes do Brasil, tá? Tirando as equipes do Brasil, que esses daí estão sabendo jogar contra o Palmeiras. Mas, pô, todos os times estrangeiros, né, do continente que o Palmeiras enfrentou, o Palmeiras sobra fisicamente de uma forma absurda, velho. De uma forma absurda. E aí, mesmo quando não tá num bom momento, essa diferença física é tão grande, e a diferença, obviamente, a diferença técnica também, que mesmo quando os caras não estão num bom dia, após sair um gol, abre a porteira coração, né? Aí vai embora, aí desanda a fazer gol. Esse era um jogo pro Navarro, que eu citei aqui, fazer um monte de gol também, né? Mas acabou saindo machucado. Então o Palmeiras segue sendo o time sensação da Libertadores. É mais uma goleada na conta dessa equipe. É impressionante a campanha que faz o Palmeiras. E eu não acho assim que tá pegando só adversário fácil. Tem um monte de gente pegando adversário fácil e ninguém tá goleando. O Flamengo goleou agora, finalmente, né? Mas ninguém tava goleando. O Galo não goleou o Emelec, né? O Galo não goleou. Sofreu ainda, foi suada a classificação ainda. Então o Palmeiras está sobrando. Se os adversários estão contestando não, aí o problema é deles. Né? Que o Palmeiras está fazendo a sua parte, está. Só que agora, né, tem pela frente um duelo aí de uma rivalidade nacional, tá? Um duelo recheado de podemos dizer assim, com pitadas de sentimento de vingança, né, por parte do Atlético Mineiro, eliminação no passado, e curiosamente, né, equipes que jogam os extremos, né, assim como eu citei de Flamengo e Corinthians, o Galo é a equipe que hoje costuma se defender mais, lança a bola para o Hulk, muito perigoso nesse estilo de jogo, e o Palmeiras que vai para cima, um estilo propositivo, né, fazer um paralelo, um contraponto. Foi algo que aconteceu no ano passado nesse próprio duelo entre o Palmeiras e o Galo. O Palmeiras absolutamente reativo, o Galo muito ofensivo, muito mais ofensivo que esse Palmeiras, né? Por isso que eu digo, dadas as devidas proporções. E o Palmeiras era muito mais eficiente que esse Galo que vive este momento. E o Palmeiras saiu classificado, né? Então, melhor ataque contra uma defesa mais consistente. A defesa do Palmeiras é muito boa também, né? Mas dois estilos de jogos diferentes, né? Um que propõe mais e o outro que tenta punir o adversário no seu erro.
Cara, vai ser um grande jogo, né? Assim como citei aqui do Corinthians e do Flamengo, esse jogo do Palmeiras com o Galo vai ser, cara, um baita jogo. Assim. Perspectiva de um grande jogo, tá? E de novo, essa rivalidade, em virtude do que aconteceu no passado, cara, só tende a tornar o duelo ainda mais interessante, né? Para as pessoas olharem, para as pessoas acompanharem. O momento em que as duas equipes se enfrentarem vai ser diferente, né? Vai ser muito diferente. Por isso que assim, o Palmeiras hoje é super favorito, mas eles vão se digladiar em agosto, né? Se eu não me engano. Cara, até lá, todas as contratações vão poder jogar, né? Então no Galo tá chegando, a gente fala aqui, todo mundo fala, tá chegando Pavon, tá chegando Pedrinho, tá chegando Allan Kardec, ex-Palmeiras, inclusive Allan Kardec, né? E a gente sabe que a lei do ex é cruel. E no Palmeiras pode estrear com os centroavantes, né? Menentiel e o Lopes, né? Então, cara, assim, a promessa é muito, assim, a promessa de um grande jogo ela é absurda. Agora a gente sabe que como é que as duas equipes vão chegar até lá, né? Como é que vai ser em virtude do calendário? Qual o momento das duas equipes até lá? Se a gente for pensar em reforço, vai ser um duelo de duas equipes que vão pro confronto das cabeças, né? Cabeça a cabeça. Agora, se a gente olhar e pensar o duelo recente, mais recente das duas equipes, esse pensando já um Atlético mais reativo e um Palmeiras mais ofensivo. Foi um duelo de duas equipes que se defenderam e não saiu gol, né? Não saíram gols. Isso pelo Campeonato Brasileiro, jogo na casa do Palmeiras, né? Palmeiras e Galo, o jogo foi 0-0, né? Um jogo ruim em termos de estética, né? Plasticidade, nível de futebol, foi um jogo ruim, decepcionou muita gente. Por isso que assim, o Palmeiras vai para cima do Galo? Não sei, cara, não sei. Eu acho que num jogo decisivo, assim, se o Abel Ferreira já não fez isso no Campeonato Brasileiro, você imagina numa Libertadores, né? É capaz os caras dar a bola pro Galo e esperar o Galo fazer alguma coisa. É capaz, mano. É capaz. Eu não acho nenhum absurdo, não. Assim, a gente não vai dar a chance pros caras eliminar a gente, né? Como a gente fez no ano passado. Não sei, né? Não sei. Por isso eu digo, a análise a gente sempre faz assim, com um histórico recente. E não adianta falar assim, mas errou. Sim, errou, mas faz parte. Assim, a análise a gente não faz assim, óbvio que tem muita gente que faz análise com o coração, né? Só pra zoar, pra tirar onda com o rival. Não, mas assim, quando você tenta ser analítico e analisar os fatos, né? Um trabalho investigativo. Você analisa o histórico recente. Né? E aí você vai errar ou acertar. Mas a gente se baseia no que aconteceu recentemente. O que aconteceu num duelo recente entre o Palmeiras e o Galo? Um empate morno, 0-0, sem muita emoção. Né? Então, assim, o que pode acontecer nessa partida? A mesma coisa. A mesma coisa, né? Mas que vão ser duas equipes super reforçadas, sim. Né? E até lá, o momento das duas equipes, não sei. Às vezes o Galo vive um bom momento hoje. Sim, mas o futebol ele é questionável. Com os reforços que chegarem, o Galo pode subir o nível do seu futebol como o Flamengo subiu em termos ofensivos, tá? De produtividade ofensiva, aí eu falo, da estética do futebol jogado, pode mudar. E aí a gente pode ver um contraponto. Hoje a gente faz análise de que o Palmeiras é um time que vai para cima, o Galo vai se defender. Até lá, pode mudar o perfil. Pode ser um Galo mais ofensivo, o Palmeiras vendo que o Galo é ofensivo, a gente sabe jogar na defesa, a gente já fez isso, fomos bicampeões assim, a gente vai jogar de novo assim para eliminar os caras, ué. Isso pode acontecer? Isso pode acontecer. Você pode ter certeza que se eventualmente o Palmeiras passar e o Atlético Paranaense passar também, e as duas equipes se enfrentarem numa semifinal, você pode ter certeza que o que aconteceu no Allianz Parque no último final de semana não vai se repetir. O Abel Ferreira vai ser muito conservador, muito, muito. E aí doa quem doer, né? Que vai doer pra muita gente. Cara, que jogo horroroso, né? Mas tá valendo uma final de Libertadores. Né? E eu tenho certeza, assim, não boto minha mão no fogo, claro, mas eu tenho certeza absoluta, quase 90%, 90% absoluta não, se eu falo absoluta tem que ser mais de 95%, né? Mas sei lá, eu coloco 90% de chance de que se esse duelo eventualmente acontecer,
Não vai ser um repeteco do que aconteceu no Allianz Parque no final de semana. Vai ser um Palmeiras do Abel Ferreira muito, mas muito conservador, tá? Porque é aquilo que o Vitor Pereira falou. Campeonato Brasileiro, campeonato de pontos corridos. Se perder pontos é difícil? Mas dá para recuperar. Agora no mata-mata você não recupera. Não vai ter um terceiro jogo para você recuperar. É tudo ou nada, né? Então por isso que eu digo, na hora de ter que ser pragmático, eu acho que o Abel vai apelar. Acho. Né? Agora vamos ver. Que eu digo assim, é prematuro fazer essa análise agora, porque até lá, cara, e mais pela janela de contratações. Eu digo isso mais pela janela de contratações, não é nem pelo calendário, nem nada disso. Assim, até lá, o potencial de o próprio Flamengo, se ter o Flamengo aqui, os reforços do Flamengo, o Corinthians, o Galo, né? Até lá o que pode. O Palmeiras eu imagino que não vai mudar muito. Pode ser que venha um centroavante goleador de fato e esse cara se torne um titular da posição assim, incontestável. Agora, se pegar o histórico recente, não é isso que vai acontecer, tá? Não é isso que vai acontecer. O Palmeiras deve continuar jogando com o Rony e esse cara deve ser o reserva imediato, né? Isso se ele conseguir ser um cara goleador. Se ele conseguir. Então, até lá pode mudar muita coisa. No Palmeiras eu acho que não muda muito. Mas no Galo, no Corinthians, no Flamengo muda demais, cara. Por isso que eu digo, hoje o Flamengo, o Palmeiras, ele é o time mais favorito. Certamente que sim, porque é o atual campeão. E vem sendo avassalador até este ponto do torneio. Mas até lá, né, pelos reforços que vão chegar, o que pode mudar muita coisa do nível de atuação, tanto do Galo, quanto do Flamengo, quanto do próprio Corinthians. O Corinthians passou por uma barra agora cara, assim, é aquele típico jogo que, sabe, dá um clique, vira a chave da equipe na competição. Pode acontecer, cara. Copa do Mundo a gente tá cansado de ver isso acontecer, cara. Copa do Mundo a gente tá cansado de ver isso acontecer. As equipes que são campeãs, várias vezes elas não são as equipes que começaram a Copa jogando o melhor futebol. Várias vezes, né? Não tô falando que isso é sempre, via de regra. Vou pegar o caso mais recente que eu lembro, por exemplo, a Espanha já era, assim, em 2010 já era uma das equipes sensação, né? Mas o Brasil em 2002 não era assim. O Brasil quase ficou fora da Copa. O Brasil chegou com favoritismo pelo nome dos atletas, mas quase ficou fora da Copa. Né? E primeiro jogo contra a Turquia, né? Se não me engano, sofreu um absurdo. Ganhou com um pênalti ali nada a ver, que não existiu. Enfrentou a Turquia de novo no mata-mata, sofreu de novo, né? Então, assim, não foi fácil o caminho da seleção. E não foi uma atuação que você fala, jogou muito, a seleção jogou, mas em algumas partidas, não foram partidas que você fala, o Brasil vai ser campeão fácil. Não vai, velho. Não vai. A Itália de 2006, para mim, é o melhor exemplo. É o melhor exemplo. Começou a Copa, foi uma tirice, cara, que time horroroso, né? Todo mundo dizia. E aí chegou no mata-mata, deu um clique, cara. Os caras começaram a passar com uma tranquilidade, meu. Uma tranquilidade que na final eles empataram no tempo normal com a França e na prorrogação deitou e rolou, cara. Deitou, então assim, tem momentos que dá um clique, né? O do Corinthians pode ter acontecido, não tô dizendo aí que vai disparar pro título, não é isso, né? Senão o torcedor começa a se empolgar já. Não é isso, tá? Não é isso, mas pode ter dado aquele clique de agora a gente duela com todo mundo de igual para igual. Os caras têm Gabigol, tô cagando, pra mim não importa que os caras têm Gabigol, que os caras têm Pedro. Pra mim, vai ter Everton Cebolinha, pra mim pouco importa. Isso aí a gente não perde pra ninguém aqui. Se for pra perder vai ser no detalhe, né? E já passou por uma barra, passou de uma classificação nas penalidades. Então, mentalmente, uma equipe muito forte, né? De novo, no enfrentamento 1-1, mano a mano, não tem como. O time do Flamengo tem muito mais qualidade. Agora, defensivamente, não. O Corinthians tem muito mais qualidade. Meio campo pra frente, o Flamengo sobra em relação ao Corinthians. Meio campo pra trás, o Corinthians sobra em relação ao Flamengo, né? Por isso que eu digo. Muita coisa pode mudar. Né? Mas, no momento, obviamente, o Palmeiras, até pela eliminação do River, pelas atuações do Galo que são eficientes, mas não convincentes, o Palmeiras é o time do momento. O Flamengo conseguiu agora um grande resultado e se credencia também a ser um dos grandes favoritos. Mas, vou repetir, até agosto, cara, tem muita água para rolar e os reforços podem fazer muita diferença nessas equipes aí. Eu destaquei 4, né?
Mas tem tantas outras também, cara. O próprio Atlético Paranaense, o Fortaleza, né? Se chegar que eu falei, o Fortaleza eu acho que tá esperando avançar, ganhar uma grana e se reforçar no meio suicida a estratégia, mas enfim, né? Mas que noite dos brasileiros, assim. O Santos foi eliminado? Sim. Não foi legal, pensando no futebol brasileiro? Não foi. Para os rivais vai ser engraçado, mas pensando no futebol brasileiro não foi. Mas que noite, assim, pensando em Palmeiras e Flamengo, cara, que noite. Que noite. Duas goleadas com direito à atuação de gala, Pedro, Gabigol, e no lado no caso do Palmeiras, uma atuação de gala do Rony, né? Com direito a gol de bicicleta. É impressionante. O gol, para quem não viu, veja, porque, cara, um golaço, cara. Um golaço. O time do Cerro ajudou muito, ajudou. E eu falei aqui, quando você vê o lance, presta atenção no goleiro, né? Goleiro Jean aí, São Paulo. E presta atenção nos zagueiros, cara. O Rony se mexe na área ali sozinho com muita tranquilidade. Ninguém, o Jean não vai fazer cobertura, os zagueiros também não. Eles deixam o Rony se posicionar tranquilo no meio da área. Mas não tô tirando mérito, foi um golaço, tá? Um golaço, belo gol. Cara, assim, consagra uma noite muito iluminada, né? Do Palmeiras, do Rony, do Flamengo também, uma noite, de novo, assim, talvez a eliminação do... E, de novo, pensando pro fã do futebol brasileiro, tá? Pro torcedor santista foi uma noite horrível. Mas o fã do futebol brasileiro, a eliminação do Santos foi triste, sim. Mas meio que acabou sendo compensada por duas grandes goleadas, né? Peço todo o perdão do mundo, todo o respeito do mundo à equipe do Santos, né? Obviamente que pro torcedor santista no coração dói demais. Mas é isso, gente. Vou finalizar o podcast hoje. Quinta-feira, hein? Quinta-feira tem o Tricolor Paulista, né? Enfrentando a Universidade Católica. Tem o Atlético Goianiense que tem um resultado difícil para reverter? Tem, né? Jogando ao lado do seu torcedor. Mas se olhar pro Internacional, dá, cara, dá. O Inter saiu atrás, inclusive, hein? O Inter teve que reverter um resultado negativo de 3 gols e conseguiu. Então, né, o futebol permite isso. Vai com calma, né? Vai na tranquilidade, concentrado no jogo, pouco a pouco, né? Tem que ir remando, tem que ir remando. Não dá pra achar que tem que fazer 3 gols no primeiro minuto, que aí não dá, cara. A pressão é muito grande, tá? E o Fortaleza vai ter uma parada dificílima, né? O Estudiantes pode ser aí o único dos grandes campeões argentinos a seguir na competição. E o Fortaleza, se vencer, cara, ou não necessariamente vencer, pode passar nos pênaltis, né? Mas se classificar, cara, vai ter um lado da chave totalmente brasileiro e a gente vai ter a certeza de que vamos ter um brasileiro na final. Se o Fortaleza elimina o Estudiantes, torço para que isso aconteça, tá? Porque eu quero ver um duelo de brasileiros, mas também, por outro lado, não vou torcer tanto pensando no Fortaleza no Campeonato Brasileiro, e peço perdão ao torcedor, mas eu prefiro ver o Fortaleza na Série A no ano que vem do que ver o Fortaleza campeão da Libertadores e rebaixado, tá? Prefiro. Tá pensando pequeno. Não, pensar pequeno para mim é você jogar todas as fichas no mata-mata, ser campeão e ser rebaixado. É porque eu acho que a perda que você tem é muito grande. Aí você vai jogar a Série B com um orçamento muito limitado e disputando a Libertadores, defendendo o título. Como é que você vai fazer isso? Né? Sendo que você tem que brigar para voltar para a Série A. Como é que faz isso? Não faz, né? Vai ficar na Série B e vai ficar pelo caminho na Libertadores. É isso que costuma acontecer, isso é histórico, né? Então, por isso que eu digo, torço, mas também torço daquele jeito, né? Preciso olhar pro Brasileirão também, mas se passar, cara, né? Galo e Palmeiras, Furacão e Fortaleza, cara, que promessa, promessa de grande jogo e seria o ápice, assim, pro futebol brasileiro, né? Porque teria um lado da chave totalmente brasileira, um grupo ali, um outro lado da chave, o topo do outro lado da chave com o Corinthians e o Flamengo, e 2 argentinos do outro lado da chave, né? Que vão se enfrentar e necessariamente um já fica pelo caminho. Então é impressionante, cara. Assim, impressionante o domínio que pode... Já é um domínio impressionante neste momento, mas pode ficar ainda maior se o Fortaleza passar o domínio brasileiro na Libertadores. É impressionante, né? É impressionante. Mas é isso, gente. Ia falar sobre esse domínio brasileiro, né?
o porquê disso, mas vou deixar para outro dia, porque hoje já estamos quase 1 hora aí e vamos finalizar que a garganta tá ficando seca aqui e o ouvido do ouvinte já tá cansado também. É isso, gente. Valeu demais. Me despeço. Vamos acompanhar a noite de quinta-feira e amanhã a gente está de volta para falar desses jogos, tá? Atlético Goianiense, São Paulo e Fortaleza pela Libertadores. É isso. Tchau, gente.